Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com o doutorando Leandro. Leandro, como você vê a carreira acadêmica hoje e quais as perspectivas de futuro? Então, hoje eu vejo a carreira acadêmica, como eu já disse anteriormente, é muito na obscuridade, né? Porque as pessoas não compreendem, a gente tem um sintoma grave, para mim é um sintoma gravíssimo, assim, acontecendo, que é as pessoas questionando conceitos físicos e realidades que são muito bem conceituadas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem, sei lá, os terraplanistas. Para muitas pessoas parece uma piada, mas para algumas pessoas dentro da sociedade, elas realmente desacreditam que o formato da Terra é geóide, né? Não é esférica, mas é arredondada. Eles acham que a Terra é plana. E no nível científico que a gente está, no nível de comprovação, tipo assim, a gente não tem mais comprovação teórica que a Terra é redonda. A gente tem foto, a gente tem satélites. Então, as pessoas duvidarem de coisas básicas da ciência é um sinal muito claro de que a ciência está perdendo no campo da divulgação, que as pessoas realmente já estão muito distantes do que o cientista faz, a ponto de não compreender. Então a gente tem essa distorção dentro da nossa sociedade, que as pessoas, por exemplo, acreditam na internet, acreditam no celular e usam o celular, mas não acreditam nos outros cientistas que falam coisas básicas, por exemplo, como é o formato da Terra. Então essa distorção da divulgação científica e da carreira do cientista é uma noção muito clara de que a sociedade está muito distante do que é o cientista. Então a gente precisa voltar um pouco. Então aqui eu trouxe um slide de como é que é a evolução da sociedade, de como é importante ao cientista dentro da sociedade. Se você pegar essas fotos, são fotos de São Paulo. Então você tem a Avenida Paulista de 1891 a 2019. E você tem o Rio Tietê em 1926 e 2019. Se você olhar essas duas fotos, você vê como é gritante a diferença em 100 anos da evolução tecnológica. E como aconteceu isso? Isso só acontece por conta da evolução científica, por conta da evolução das pessoas conseguirem trabalhar em volta. As pessoas em 1891 não tinham os prédios que têm hoje. Não é porque elas não queriam, ou não é porque não existia cimento, ou não é porque elas não tinham conhecimento tecnológico. Então a ciência ela tem um poder fundamental de transformação da sociedade que é brutal. Em 100 anos, em 5 gerações, se você for pegar famílias de 20 anos, né, cada 20 anos tem um filho, hoje em dia é mais 30 anos, então seria 3 gerações, mas em 5 gerações você tem uma transformação absurda da sociedade. E a carreira de cientista, ela proporciona esse tipo de coisa. Hoje em dia as pessoas não vivem sem celular, sem internet, sem computador, e há 100 anos viviam. E então a carreira de cientista hoje ela está muito na marginalidade da sociedade, sendo que é ela que guia a sociedade, como a sociedade vai caminhar, né? Então eu vejo que a gente está perdendo muito a guerra da informação, a gente está deixando, nós estamos muito mais preocupados em produzir conhecimento do que divulgar conhecimento. Isso gera uma distorção muito grande na realidade das pessoas, né? Qual a importância da introdução do pensamento científico e do raciocínio crítico nas escolas nos primeiros anos letivos? Então, eu acho que é fundamental, voltando nessa questão, eu acho que é fundamental o pensamento crítico das pessoas, porque é ele que é o condutor de como você constrói os blocos de conhecimento e como as pessoas vão encaixar esses blocos de conhecimento e compreender coisas maiores, né? Então eu tenho um outro slide aqui, que é como é feito a geração do conhecimento científico. Porque a maioria das pessoas acredita ou não entende direito como é que é feito o processo de conhecimento científico. Como é um método científico a princípio, né? As pessoas geralmente, isso já veio várias vezes para mim, essas dúvidas,
do tipo, durante um tempo a gente acredita numa coisa e depois muda, então quer dizer que a ciência muda toda hora, então é inválido o conhecimento científico, ou é inválido como é feito o conhecimento. Então essas pessoas, elas não têm o básico de como é feito o conhecimento, como é criado o conhecimento. Então eu trouxe um slide aqui para tentar, para você que está me assistindo, tentar tirar essa dúvida e nunca mais ter, e a partir disso construir o seu próprio conhecimento. Então eu trouxe aqui como é feito mais ou menos um fluxograma do conhecimento científico, do método científico, e eu peguei um exemplo bem simples, que é soltar uma bola de futebol ao chão. Todo mundo sabe que é uma bola de futebol e todo mundo consegue soltar ela numa distância. Então a criação do conhecimento começa com a observação de um fenômeno, seja ele qual for, o quão simples for ou quão complexo for. Então aqui nesse exemplo eu estou colocando uma bola de futebol no chão. E isso é o pensamento crítico, isso é o pensamento de questionamento, isso é a formação do método científico. Então a primeira coisa que você tem que fazer é observar um fenômeno, seja ele quão simples for. Então no caso é soltar uma bola no chão. Aí o que você vai fazer? Você vai anotar esses dados. Então você pega uma bola, seja ela que bola for, você vai anotar. Essa bola tem tanto de peso, se você achar que em peso é importante, você vai falar qual é o formato dela, qual é a cor dela, qual a temperatura dela, o que você achar importante, você vai anotar esses dados. E aí você vai soltar a bola no chão, que esse é o seu experimento. E aí você vai ver quais são os dados que são importantes desse experimento. Então você vai ver que a hora que você solta a bola, passa um tempo, ela chega ao chão. E aí você vai, obviamente, ver que é importante o tempo e qual é a distância que ela percorreu. Porque é isso que está mudando o que você está vendo quando você faz o fenômeno. E aí você vai fazer uma formulação matemática desse problema. Você vai chutar uma fórmula. Você vai falar, a cada tanto de tempo essa bola desce tanto dessa distância. E você vai formular, a cada 10 segundos ela desceu 15 metros. Você vai chutando fórmulas a partir do que você está observando. E aí você vai chegar numa fórmula matemática. A partir dessa fórmula matemática, você vai ver se o que você escreveu corresponde com a realidade. Então você precisa ter uma previsão fenomenológica. Então toda ciência que você não consegue prever, se você fala que tal coisa vai acontecer e você não preveu, a sua coisa que você pensou está errada. Então você volta e pensa de novo, até você conseguir fazer uma fórmula matemática que prevê alguma coisa que você ainda não viu. Então, se você solta 5 metros a bola e a bola cai sempre 5 metros a tanto tempo, aí você faz uma fórmula matemática e tenta prever ela qual seria o tempo se ela caísse 10 metros, caísse mais. Ou se você jogasse a bola para cima. Se você acertou, você tem então uma hipótese científica. Então você tem, dentro do conjunto de dados que você observou, você tem uma hipótese que é válida. E aí o que você faz? Você observa mais fenômenos e testa mais vezes. Isso todo mundo faz. Se o que você testou novo corresponde com o que você está observando, então aí você tem mais anotações pertinentes. Então você vai observando mais coisas e vai anotando até formular novos propósitos. Então, por exemplo, imagina que você ache que a temperatura da bola vai influenciar no tempo de queda do que você fez. Aí você muda a temperatura da bola e vê que não muda. Então você vai adicionando mais informações dentro da sua teoria. E caso você, por exemplo, imagine que você jogue a bola girando, aí você vai observar o tempo. Então nesse caso você está observando o tempo de queda da bola e a distância. Imagine que você coloque mais variáveis dentro do seu sistema, que é jogar a bola girando. Será que isso muda? Você vai ver que vai mudar. Se isso muda, quebra então a sua formulação matemática anterior? Então quer dizer que não vale mais nada do que você está falando? Não, não é. Então você tem, para a bola parada você tem um sistema, para a bola girando e caindo você tem outro sistema, mas esse sistema da bola girando complementa o que você estava fazendo antes. Então o conhecimento científico, ele é destruído e você fala, nunca mais, então não serve nada. Na verdade, o conhecimento científico ele vai acrescentando. Você cria um bloco de conhecimento, que é onde a sua teoria é válida. A hora que você coloca novos fenômenos, você cria e complementa. Então a ciência ela é um processo construtivo, como é a matemática.
Então, o pensamento científico, o raciocínio crítico de você ficar questionando, será que isso é verdade, será que isso é verdade, será que isso é verdade, e construindo, esse é o processo de criação. Então, o seu carro só funciona por causa disso, o seu chuveiro só funciona por causa disso, porque o método científico é uma forma confiável de você gerar conhecimento. Então, depois de muito as pessoas ficarem introduzindo variáveis e variáveis e variáveis e problemas e questionamentos no seu problema, isso pode virar uma lei física. E a hora que vira uma lei física, então isso é muito mais poderoso. Então, a forma do raciocínio crítico dentro da criança é fundamental para que essa pessoa ela consiga compreender o mundo. Porque se ela não questiona, então, por exemplo, às vezes as pessoas falam para você assim, isso é sempre assim porque sempre foi. Isso é uma forma de você matar o cientista dentro da criança ou dentro de uma pessoa, porque ela nunca vai questionar, e se eu mudasse isso, será que seria diferente? Isso se eu mudasse isso, será que seria diferente? Então essa pessoa ela não consegue construir o básico do pensamento crítico, que é, eu vou tentar fazer diferente e vou observar, eu vou tentar fazer diferente, eu vou observar e eu vou construir meu conhecimento a partir das hipóteses e através do método científico. Então, geralmente no começo do ensino letivo da criança, ela nunca é questionada do tipo fazer diferente, ou anotar, ou fazer esse tipo de coisa. Geralmente o conhecimento é mastigado e nunca construído. Então, eu acho que é uma falha muito grande que a gente tem na sociedade, que obviamente no final do processo a gente tem essas distorções das pessoas desacreditando de ciência ou não entendendo o básico, né? Leandro, qual a importância da divulgação científica na sociedade? Então, a divulgação científica é justamente essa união que a gente tem entre o que é produzido científico e o que as pessoas conseguem compreender. Porque a sociedade que não compreende o que é feito cientificamente, ela está fadada a errar. Porque existe apenas um método que consegue produzir verdades. Método científico. Método científico produz verdades. Se a sociedade não consegue acompanhar o que está sendo dito, o que está sendo analisado, a sociedade acaba errando. E errando, a sociedade acaba sofrendo. Então, como um todo, a sociedade precisa da divulgação científica e precisa de que a sociedade compreenda o que os cientistas estão falando. Porque se ela não compreende o que os cientistas estão falando, a sociedade não consegue avançar, e não avançando você traz, enfim, muitos problemas, né? E qual a relação entre o professor, a sociedade e o cientista? Como a gente pode melhorar ela? Então, o professor, a sociedade e o cientista, então aqui nesse slide aqui eu deixei meio que pictórico a relação. Então a criança ela é formada por um professor, geralmente que ela não é cientista. O professor geralmente é pedagogo. Então falha-se muito na formação científica desses professores, porque a criança ela não tem uma pessoa que está acostumada a pensar cientificamente. Ela não tem já a base. Isso é uma falha da educação. Então essa criança ela aprende ao método científico, ou aprende a ser cientista, mas por autodidatismo. Ela se ensina e ela vira um cientista. Então, do mundaréu de pessoas que é formada por professores que não são cientistas, alguns deles viram cientistas. E esses cientistas tentam conversar com a sociedade. Só que a sociedade não consegue compreender os cientistas porque a maioria da sociedade não compreende o método científico. E aí essa maioria dessas pessoas não conseguem conversar com os professores porque a maioria das pessoas estão dentro dos professores estão dentro da sociedade. Então existe um atrito entre esse ciclo de formação de cientistas e formação de conhecimento e desse conhecimento chegar à população em geral e chegar aos professores. Então é preciso que se trabalhe dentro desse problema, que é um problema gravíssimo, ao meu ver, de falta de transporte desse conhecimento entre essas camadas de formação de pessoas, das pessoas e de formação de conhecimento. Então é preciso que se trabalhe, que se gere divulgação científica especializada para que os cientistas produzam um conhecimento mais geral, mais profundo,
esse conhecimento geral seja trabalhado por divulgadores científicos que consigam introduzir esses conceitos para a população em geral, para que esse conceito retorne para a população e a população entenda do que está sendo falado. Porque o cientista ele produz conhecimento muito específico, coisas muito específicas que poucas pessoas vão conseguir entender. Então a sociedade precisa de um intermediário entre esses dois pontos para que consiga entender o que essa coisa chegue nas pessoas. Então eu acho que é fundamental o surgimento de uma profissão que seja o divulgador científico. Leandro, para você, o que é ser cientista? Para mim ser cientista é mudar o mundo, porque a nossa vida é muito curta. A gente vive no máximo 100, 110 anos. E o conhecimento que a gente que a gente produz, perdura por milênios, transforma a sociedade. Então, quando um cientista trabalha, quando a gente faz um trabalho científico, quando a gente faz um pensamento e desenvolve uma coisa nova, na verdade a gente não está fazendo para a gente está fazendo para a sociedade, para o mundo, para a raça humana. Na verdade, a raça humana só se desenvolveu porque a gente tem a capacidade de produzir conhecimento. E a gente é dependente disso, né? Então, se você for pensar 50 anos atrás, a gente morria de dor de dente, a gente morria de gripe, a gente morria, simplesmente morria. E hoje em dia, através da ciência, através do conhecimento, as pessoas não morrem. Então, a carreira de cientista, ela é fundamental, tanto para nós, para a nossa sobrevivência como espécie, como para o desenvolvimento. Ela é fundamental, eu acho que é isso. E quais os desafios de se fazer ciência atualmente? Então, hoje a gente tem bastante desafio e a maior parte deles é o clichê da falta de financiamento, porque isso é um problema que advém da sociedade não entender que o cientista o desenvolvimento científico guia a sociedade, porque se a sociedade não entende isso, a sociedade não dá o suporte necessário para que o cientista consiga produzir. E é um mix meio que de falta de informação e de desvantagem social, porque o dinheiro aplicado em ciência e informação, ele retorna para a sociedade em 200, 300, às vezes 1000 vezes. Então, um produto que um cientista desenvolve vira uma fábrica vira um império, vira uma empresa que emprega muita gente, gera muito lucro, e esse lucro que gera e desenvolve te proporciona padrão de vida. Então, você vai ter um emprego melhor, você vai trabalhar melhor, e o produto que você produziu retorna para a sociedade. Então, o investimento que você tem no científico retorna muitas vezes para a sociedade em milhares de vezes. E como a sociedade não entende isso, não dá suporte. Então, o processo é lento e a questão é fazer esse trabalho de divulgação para que a população consiga entender melhor. Como é a formação de físico e suas vantagens aqui na USP? O que você pode falar para quem se interessa pelo assunto? Então, a carreira de físico na USP, a USP aqui, o IFISC, é um dos melhores institutos que a gente tem no Brasil e às vezes do mundo, né? E a gente tem pesquisa de topo de linha, os pesquisadores aqui não perdem em nada. Então, a vantagem de ser formado pelo IFISC é que você não vai ter carência de nada, de nenhum equipamento, de nenhum professor, de nenhum livro. Você vai ter todo o suporte como você teria em qualquer outro país dos melhores. Então, a carreira de físico aqui na USP se você mora no Brasil, você deveria procurar esse tipo de coisa. Quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer? Bom, se você se interessa pelo assunto, você pode pesquisar na internet, que é a área livre, é a mãe do conhecimento, ou vir até o IFISC, que a gente tem visitas a laboratório, a gente tem visita de escola, a gente tem visita à biblioteca. A biblioteca é maravilhosa, você pode vir aqui sentar e ler um livro, que a biblioteca é completa. Então, para a região de São Carlos aqui, ou às vezes mais perto, vir visitar a USP, conhecer, entrar, não ter vergonha, perguntar, levar seu filho, se interessar. Porque às vezes é uma sementinha que você planta no seu filho hoje, que daqui 10 anos vai dar um futuro, às vezes vai dar uma divulgação científica nova, uma inovação, vai desenvolver uma indústria. Então, para a pessoa que gostaria de conhecer,
é meter a cara sem coragem e vir aqui, com coragem, né? E vir para cá e mandar bala, porque isso é uma sementinha que você está plantando para o futuro. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Marque e até a próxima.